A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. O nosso tema de hoje, ele é um tema não muito longo, e ele é um tema super interessante, porque muitas pessoas acabam falando essa frase, e vamos ver hoje que na Bíblia não é bem assim. E o tema é: Deus me aceita como eu sou? Será que verdadeiramente Deus me aceita como eu sou? Ou Deus me aceita como estou para ser mudado? Vamos aprender mais. João capítulo 6, versículo 37 diz assim: Quem o Pai me dá, virá a mim, e quem vier a mim, com certeza não rejeitarei. Então todos nós chegaremos diante de Jesus, porque essa foi a vontade do Pai. E Jesus está dizendo que Ele não vai nos rejeitar. Isso é bom. Abrindo agora em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, percebemos que Deus agora tem um tom um pouco diferenciado em relação a isso. Diz assim: Porque Adonai disciplina quem ama e fustiga todo aquele que aceita como filho. Então Deus irá nos repreender quando nós estivermos errados, quando nós estivermos fazendo algo errado ou pensando contrário à sua vontade. Abrindo agora em Marcos, capítulo 2, versículo 16 e 17, Jesus diz assim: Quando os mestres da lei e os fariseus viram que ele comia com os pecadores e coletores de impostos, disseram a seus discípulos: Por que ele come com coletores de impostos e pecadores? Mas, ouvindo a pergunta, Jesus respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então percebemos aqui que quando nós aceitamos Jesus, nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos a classe superior dos seres humanos. Não existe isso. Nós somos pecadores, os piores dos piores dos piores. Continuando, Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, olha o que Jesus fala, dizendo o seguinte: Venham a mim, todos que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Jesus está dizendo o seguinte: venham a mim, todo que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendam de mim. Muitos cristãos não conseguem ter suas cargas tiradas porque elas estão na igreja, estão ouvindo a mensagem, mas elas não querem aprender de Jesus. O que significa? Que Deus não aceita como somos. Deus nos aceita na condição em que nós encontramos. Um exemplo que vamos colocar muito simples: aquela mulher pega em adultério. Ela sim era adúltera, pecadora, e levaram até Jesus. Jesus não condenou aquela mulher, mas disse: vá e não peques mais. Então existe sim condição. Deus ele aceita a nossa vida errada. Deus ele aceita nós chegarmos diante dele com um pensamento errado, com opiniões erradas, contrárias à sua palavra, mas Deus não permite que eu, sendo cristão, continue vivendo da maneira errada, de pensamento errado e até mesmo dando falso testemunho. Primeiro, a Bíblia diz que nós temos que mudar de comportamento. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia não descreve isso. João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: No entanto, a todos os que o receberam, aos que depositaram sua fé na pessoa e no poder dele, têm o direito de se tornar filho de Deus. Então eu sou filho de Deus quando eu aceito e tenho fé em Jesus. Mas para ser filho de Deus, a minha mente tem que estar diferente, o meu corpo tem que estar diferente, as minhas ações precisam estar diferentes. Porque se não estão, significa que eu não estou aceitando a correção de Deus. Logo, como diz a parábola de João capítulo 15, todo aquele que não der fruto será cortado. E vamos compreender isso agora. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2,
fala exatamente sobre a mudança da mente e o não querer seguir a vontade do mundo. Olha o que diz. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista a misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo, a lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conforme os padrões do mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saiba o que Deus deseja, e todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. O que significa isso? Que eu, como cristão, tenho que ter a minha mente mudada para que eu não concorde com as coisas erradas do mundo, com os dogmas do mundo, com as regras do mundo. Então, Deus ele me aceita, mas primeiro ele pede para que eu tenha uma correção de vida. Primeiro é a mente. Vamos continuar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um versículo muito conhecido de muitos cristãos, que diz assim: dessa forma, se alguém está junto ao Messias, é uma nova criatura, a antiga já passou, vejam, o que há agora é diferente e novo. Então, quando aceitamos Jesus, temos que ter não somente a mudança do pensamento, mas também a mudança de vida, renovação de caráter e de atitudes. Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24 fala sobre isso, que diz assim: deixem seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza, criada para a piedade, que expressa em si mesma a justiça e a santidade procedentes da verdade. Então nós só teremos a santidade, a mente renovada, se a verdade, a palavra de Deus, estiver em nossa vida, em nosso coração. Por isso que é importante nós lermos a palavra e pedir a direção do Santo Espírito. Abrindo também agora em relação às mudanças. Bom, a Bíblia condena os maus hábitos e vamos ler alguns dos maus hábitos ou pensamentos ruins que a Bíblia diz que nós, cristãos, devemos pedir para que Deus nos ajude a mudar, nos dando o seu Espírito. Vamos abrir novamente em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a versículo 11, que diz assim: vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não se iludam. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com outra pessoa, sem seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentas, embeberam-se, atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras, nenhuma delas terá parte do reino de Deus. E ele continua: alguns de vocês praticavam essas coisas, mas vocês se limparam, foram colocados à parte por Deus, foram contados justos pelo poder do Senhor Jesus, o Messias, e pelo Espírito de nosso Deus. Então tudo isso precisa sair da nossa vida. Vamos abrir agora também em Efésios, capítulo 4, versículo 28 e 29, que diz assim: o ladrão deve parar de roubar. Em vez disso, deve viver honestamente, por esforço próprio. Dessa forma, será capaz de ajudar o necessitado. Que nenhuma linguagem prejudicial saia da sua boca, apenas boas palavras que possam auxiliar, palavras que edificam a todos aqueles que ouvem. Continuando também em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5 a 9, diz assim: por isso, façam morrer as partes terrenas da sua natureza, imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus, ganância, que é um tipo de idolatria. Por causa dessas coisas, a ira de Deus está vindo sobre aqueles que não lhe obedecem. É verdade que vocês praticam essas coisas em sua vida anterior, mas agora livrem-se deles. Ira, irritação, mesquinhez, calúnia, linguagem decente. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho eu, como suas formas de agir, e se revistam do novo eu, que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente,
cada vez mais perto da imagem do Criador. Então, quando você vive a palavra de Deus, você está mais perto da imagem de Deus. O homem foi criado à sua imagem e semelhança. Imagem é aquilo que nós fazemos que Deus faz. O bem, Jesus fala, eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim falar o que meu Pai me mandou falar. Então nós precisamos imitar Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Abrindo também em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, a Bíblia também fala sobre a mudança de alguns maus hábitos. Vamos ler. Diz assim: mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas, para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, acima da morte. Então, que possamos ter aprendido nesse rápido estudo que Deus não me aceita como sou. Ele me aceita no estado deplorável de pecado. E se eu aceito a Cristo, Cristo, através do Espírito Santo, utilizando a verdade, mudará a minha mente, mudará o meu caráter e mudará a minha vida. Que Deus te abençoe e que possamos todos os dias pedir a mudança da nossa mente, do nosso caráter diante de nosso Deus. Um ósculo santo a todos os irmãos. Até a próxima.